anos o que ela me falou sobre okay? casamento. Tá. Eu posso abrir? Claro. Claro. O programa é todo de vocês, minhas queridas. Uhul. Maravilha, então vamos lá. Mais um episódio do Entre Linhas. Neste episódio, nós estamos recebendo uma convidada muito especial. No seu dia a dia, é ela quem questiona, é ela quem pergunta, é ela quem interroga. Hoje ela será interrogada. Nós estamos recebendo a doutora Rossana, que além de juíza, é uma exímia cozinheira, é uma excelente mãe, uma ótima amiga e outras tantas qualidades e atributos que ela vai nos contar a partir de agora. Doutora Rossana, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas. Bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Acompanho vocês desde o primeiro programa. Coisa boa. E sempre fico muito encantada com a força das mulheres e as histórias que cada uma tem. A superação, o que elas fazem. Eu acho que realmente a gente tá aí para dominar o mundo, né? Os homens que me desculpem, mas isso é um fato, né? E fiquei um pouco preocupada agora porque não vou poder perguntar. Agora, se quiser, a gente deixa. Vou ter que me conter. Vamos te interrogar a partir de agora. Rossana, quem é a Rossana? Quem é a Rossana? Olha, eu sou uma geminiana típica. Então eu sou muitas coisas. Eu acordo de manhã, às vezes, querendo fazer feijão e termino o dia querendo fazer uma massa. É mais ou menos assim. No meu trabalho eu sou muito objetiva e eu sou muito decidida. Então eu não tenho essa ambiguidade, mas no resto das outras coisas, sim, eu tenho. Eu costumo dizer que a Rossana é a mãe do José Inácio, né? A esposa do Cristiano, a amiga das minhas amigas, a cozinheira que se aventura, a leitora assídua e, eventualmente, uma cronista. Porque eu gosto de fazer crônicas, mas eu não consigo fazer crônicas do tipo, faz uma crônica pra mim? Não, eu não consigo. Eu preciso estar inspirada, eu preciso estar andando na rua e ver alguma coisa que me dá um clique, ou eu preciso estar sentada pensando em alguma coisa e aí eu preciso pegar o papel, que não é o papel, eu preciso pegar o celular e escrever. Então eu me aventuro, digamos assim. Eu sou muitas coisas e depois eu sou juíza. Acho que isso me define bem. Muito legal. Que ótimo. Rô, a gente chamou aqui porque algumas entrelinhas, né? Eu não sei se vai não sei se vai ficar interliners, enfim. Nos questionaram muito e tinham muita curiosidade em saber sobre um assunto que é bem específico, que é regimes de casamento. Porque vieram dúvidas, né, Manu? Sim. Até para as pessoas também entenderem para o seu dia a dia, né? E não só a questão da lei, né, doutora Rossana? Ou Rossana, né? Para a gente deixar mais. Rô também. Para a gente poder entender até a questão do relacionamento, porque a gente tem uma opinião formada, né? Então, se eu tô convivendo com alguém, que nem você falou, né? Ser prática e objetiva. Como é que eu vou organizar essa minha questão? Né? Eu tenho uma legislação que se aplica, enquanto eu estou junto da pessoa, é tudo às mil maravilhas. Talvez depois de um rompimento pode ter, né? E é para segurança dos dois, né? Realmente entrar nessa, né, Mayra, nessa análise. E fazendo um casal, né, Manu? Porque quando a gente inicia qualquer tipo de relação, a gente já não pensa, não, se der errado a gente se divorcia, vai ficar assim. Ninguém procura um advogado para casar. Ninguém procura um advogado para morar junto, ninguém procura um advogado para namorar. Mas quando dá o problema, daí corre para o advogado e muitas vezes não sabe onde se meteu, né? É o meu bem e os meus bens. E a gente quer saber a tua opinião, assim, como Rossana mesmo, né? Com essa visão de relacionamento que você tem e a tua bagagem com relação a isso. Eu acho a pergunta bem pertinente. Porque na verdade é isso, né? A gente quando vai casar não pensa o quanto é importante você fazer um planejamento. Você só se dá conta da questão de como vão ser divididos os bens em duas situações de luto, que é na separação do casal
e no falecimento de um deles. Que aí as coisas vêm à tona e tudo acontece. Aquela família bonitinha que se dava bem passa a se odiar e a gente acaba vendo processos em que famílias brigam para dividir patrimônio. Obviamente, as que brigam mais e as que têm mais patrimônio, né? Hoje nós temos 4 regimes no Brasil. O regime que é o regime legal, que nós chamamos, né? Se você não fizer nenhuma escolha específica e for casar, você casa por ele, que é o da comunhão parcial de bens. Resumidamente, tudo aquilo que você compra junto com o casal, você divide, e aquilo que você leva da tua vida anterior é seu. Eu preciso abrir um parênteses para dizer que o bonito do direito é isso, né? As meninas aqui que são formadas vão me entender. Tudo é muito relativo. A verdade é essa. Você tem um patrimônio anterior, mas se você comprar qualquer coisa durante a constância da união e não conseguir comprovar que você tinha antes, por qualquer razão, entra no bolo junto. Então, em tese, funciona assim, né? A regra é essa. O que tem antes é de cada um. O que foi construído depois se divide. Os outros 3 regimes, eles dependem de um documento chamado Pacto Antenupcial, que é um documento que você faz no tabelionato e apresenta lá no registro civil quando você vai encaminhar a habilitação para casamento. A comunhão universal, o próprio nome já diz, é tudo. Tudo de bem e tudo de mal também, né? Tudo é de todos, o que vem junto, o que você tem, que você já tinha antes e o que você constrói depois, com a ressalva que o teu salário, os instrumentos do teu trabalho são só seus. Então esse é o regime da totalidade. Depois nós temos o da separação total de bens, que pode ser convencionado, ou seja, eu posso escolher, e em função da idade de quem casa, eu posso ser obrigado a escolher. Então, menor de 18 anos, maior de 70, lá na lei, precisa casar por esse regime da separação total de bens, que o que é meu, e o que é teu, e o que eu comprar continua sendo meu e acabou. Parece, e eu digo parece porque não é uma matéria que eu trabalho comumente, né? Na verdade, a minha matéria de competência é outra, que o tribunal vem entendendo que é possível você fazer a divisão de alguns bens, desde que você convencione, adquiridos na constância, mesmo nestes casos de separação obrigatória. E o 4º regime é um regime que a gente nunca usa. Eu, em todos os meus 24 anos de magistratura, eu nunca vi, que se chama o regime de compartilhamento dos aquestos. Que é o quê? Eu tenho um patrimônio meu anterior ao casamento e um patrimônio do meu parceiro. Eu tenho um patrimônio meu que eu compro durante o casamento e um que ele compra. E nós temos um que nós compramos. Eu acho que justamente por essa complexidade ele não é utilizado. E na reforma, no projeto de reforma do novo Código Civil, ele é um regime que vai cair em desuso. Ele não vai mais ser utilizado. Uma outra coisa interessante de se dizer é que eu posso mesclar estes regimes. Eu posso casar pela separação de bens, para comunhão parcial, e entender que algum bem específico que venha de herança seja compartilhado. Tá? Então isso é possível. E eu posso casar por um regime e durante a constância eu posso alterar esse regime. Via judicial. Por que via judicial? Porque é possível que o casal tente alterar o regime para fraudar, para evitar pagamento de dívidas, para afastar cobrança de fornecedores, em situações que envolvem aquele patrimônio que antes era comum e agora o casal decide que não é mais. Então, judicialmente, a gente tramita esse processo e lá pede certidões negativas de débito. Isso também faz muito tempo que eu fiz e eu lembro que nós pedíamos esse tipo de documentação para saber se está tudo ok. E estando tudo ok, eu posso alterar no decorrer do casamento. Basicamente são esses 4 regimes. Esses 3, né? O último, eu lembro, Rô, quando eu estudei na faculdade, que o único casal que a gente foi buscar, porque eu achei ele muito diferente, né? Era o Luciano Huck e a Angélica.
O único casal no Brasil que tinha casado pela certo. comunhão final, isso, dos aquestos. Agora me desculpa direito, cortei todo o nome do começo do regime, mas né. Era Luciano Huck e a Angélica. E porque é um regime. Tu foi pesquisar isso, Gabi? Eu achei tipo muito aleatório, sabe? E daí eu pesquisei, realmente, eu fui no Google, e daí e basicamente eles tinham que ter um contador junto no casamento. O casamento nunca era 2, era sempre 3, o marido, a mulher e o contador, sabe? É que tem lógica, né? Porque do Luciano Huck até não consigo, mas a Angélica deve ter um grande patrimônio antes de casar. Interessante, né? E deve ter investido esse patrimônio para comprar outras coisas, né? Então imagino que seria realmente, no caso deles, o Eu nem regime me mais lembrava adequado. desse regime, na real. E qual dos regimes dá mais incômodo hoje que tu... Todos. O Relacionamento dá incômodo. Quando as pessoas se separam, casamento é incômodo. o casamento dá incômodo, a guarda dos filhos dá incômodo, a guarda do pet dá incômodo, os alimentos, né? Eu sempre parto do pressuposto, e eu sempre dizia nas minhas audiências, vocês estão aqui hoje, se odeiam, né? Mas até outro dia vocês se amavam. E se amavam tanto que resolveram se unir. E se amavam mais ainda que tiveram filhos. Pensem nisso, né? Lembrem disso. Só que é difícil, quando a gente está no olho do furacão e você não consegue ter essa clareza. Então é difícil. Então todos eles dão problema. Você começa com uma coisa e lá, como eu disse, você casa pelo regime da comunhão parcial. Se você não fizer as ressalvas que aquele patrimônio que você tinha, você investiu em outra coisa, ele entra no bolo. Claro, tu tem como fazer o rastreio, hoje é um pouco mais difícil, mas assim, você tem lá um apartamento que você vende para comprar, é mais fácil, mas se for outra coisa, se foram joias, se for um veículo, se for obra de arte, né, tem que ter tudo muito documentado para você comprovar que era teu patrimônio anterior. Resumindo, lá na hora da briga, tudo é motivo para mais briga. Essa que é a verdade. Até a chaleira velha. Exatamente. Eu adoro Exatamente. aquelas coisas na internet que daí eles vão mostrando, sabe? Daí teve uma mulher, sobrou um garfo, cortei ao meio, cada um ficou com meio garfo, tipo, não dá, a gente dividiu tudo ao meio, sobrou qualquer coisa. Cortei, não tem problema. E ela dizendo assim no vídeo, Olha, muito... parece que é piada, né? Mas quando eu trabalhava em Getúlio Vargas, eu nunca me esqueci de um processo específico, que foi um processo que me deu muito trabalho, porque literalmente eu dividi talher. Literalmente. Eu deixei 6 facas para um, 6 facas para o outro. Eles não tinham muita coisa. São 2 sofás, um de 2 lugares e um de 3. Quem fica com o quê? E eu levei, assim, acho que umas 2 horas. E aí, era naquele tempo que não tinha gravação, não tinha nada, né? Eu sou bem antiga na profissão. Quando eu cheguei, a gente escrevia os despachos à mão, depois era a máquina de escrever, aí depois era computador, agora a gente está no eletrônico. Mas na época você ouvia, anotava tudo, depois ditava para o secretário. E eu estava encerrando a audiência, e a mulher levanta a mão e disse, doutora, faltou um negócio. E eu, o que faltou, minha senhora? Faltou as cortinas. E eu, que cortinas? As cortinas que a minha mãe me deu de enxoval de casamento. E aí eu olhei para ela e disse, faz quanto tempo que a senhora é casada? Estava casada. Faz 25 anos. Dona fulana, as suas cortinas estão velhas, deixa as cortinas lá. Adorei. E faz outra. Então, veja o que é a mesquinhez. Não é o apego. Sabe? Não é a mesquinhez. Você quer ferir o outro. Você quer punir o outro. Você quer dividir tudo. Tudo aquilo que você tinha, você quer cortar no meio. E de preferência, você quer que o outro se ferre. Basicamente é isso. Mas às vezes é uma dor que a pessoa tem, eu acho, né? Sim. Sempre. Que, tipo, de querer dividir absolutamente tudo, de querer ferrar o outro, é porque ela tá muito mexida, muito doída, né? Exato. Quando usa só os bens, até tá tudo bem, né? Aí quando usa os filhos é que é mais complicado. Exatamente. E normalmente acontece isso, né? Sim, muito. Por isso que tem que organizar, até aqui um alerta, né? Organizem-se, né, com antecedência, com relação, mesmo nos momentos iniciais ali, maravilhosos, de partilha, né? Acho que os casais têm que conversar. O que você quer? Verdade. Antes de constituir uma vida comum. O que você pretende?
né? Como hoje nós vivemos numa era em que as pessoas casam e descasam e tem mais de um casamento, as novas famílias é um filho de um lado, outro filho de outro, né? Eu, por exemplo, tenho o meu filho, deixei de falar, não menos importante da minha enteada, eu também tenho uma enteada da mesma idade do meu filho, a Carol, e então as crianças, os filhos vêm no combo. E quando vem no combo, é mais uma razão pra gente sentar com o parceiro antes de seguir e conversar. Como nós vamos fazer? Né? Que regime nós vamos escolher para ressalvar os direitos dos meus filhos, dos teus filhos, para que fique tudo bem, né? Então, é uma coisa, a gente tem que ser um pouco pragmático, penso eu. Mas, vamos ser franco, a gente não é, né? Não. Nem um pouco. Então ninguém conversa sobre isso. Mais importante, o melhor seria. Aí deixa para procurar os advogados, as advogadas quando estão com a corda no pescoço e não antes, para pedir as orientações devidas. Mas até isso tem mudado um pouco, né, Rô, com as novas gerações. Que aí a gente começa a ver, claro, tem casos, eu vi uma publicação do Wendel de Carvalho agora também falando que antes dos 30 anos agora é moda se divorciar. Mas não é esse o foco que eu queria. Mas, essa eu não tinha ouvido ainda. Né, agora virou moda. Mas enfim, os contratos. Né, muitas jovens estão fazendo hoje contratos de namoro para que isso não vire depois uma união estável. Então aqui a gente vai deixar determinado, registrado em cartório e tudo, que a gente é só namorado, que isso não vai virar nada. Ou enfim, contratos de união estável já no começo, para evitar depois uma discussão. Não, a partir de agora então a gente não rasga o contrato, né? Mas enfim, a gente dissolve isso, já tá tudo certo. Os contratos de namoro, na verdade, eles não existem. Eles são uma convenção, uma construção que se criou em função dos namoros modernos. Hoje os namorados têm uma vida de semi-casados. É assim, e vamos ser francos, a coisa foi evoluindo nesse sentido. Mas o tribunal vem, em alguns casos, reconhecendo, né? E aí tem toda a questão da prova. Que tipo de convivência tinha? Como eram vistos na sociedade? Eram namorados? Eram vistos como casal? Isso é o bonito do direito, né? Tem essa gama de coisas. Mas sim, junto com os contratos de união estável, que a gente pode fazer mesclas, nós temos os contratos de namoro. Acredito que os contratos de namoro, mais as pessoas que têm patrimônio buscam fazer, né? Que se preocupam mais. E eles têm razão. Mas ainda é um risco, né? Porque se tu for pegar um namoro, Não é efetivamente, se tu for chegar numa prova, pode virar uma união estável também, Exatamente. né? Como a gente ainda não tem previsto em lei, não tem uma garantia nesse sentido. É que todas as decisões do tribunal, a jurisprudência vai começar a construir isso. E os juízes no primeiro grau também. Então, daqui 4, 5 anos, nós vamos ter uma jurisprudência mais consolidada, né? Hoje a gente está... Alguns aceitam, outros não, né? E dentro daqueles que aceitam, a questão probatória. Porque o papel, ele aceita qualquer coisa que eu colocar. E aí, na hora de se fazer a prova, é que eu vou ter que trabalhar com que forma conviviam, onde moravam, quanto tempo ficavam juntos, né? É porque a gente pode ter namoros longos, assim, namoros de 10 anos, né? Quem será que namorou 10 anos? Eu namorei 8 no primeiro casamento. A pessoa ali já se sentiu que a carapuça serviu, né? Já se atirou na frente. Manu, namorou muito tempo, né, Manu? Não, mas o mundo era outro. Você Tu não queria casar? Não, tava na faculdade. É que eu acho que, né, a gente foi namorando. E já chegou uma hora que, né, a gente tinha que... Eu namorei 10 anos com o Ricardo, ele não se resolvia casar, e engravidei, né, pra ver se acabava esse casamento de uma vez. Não, é claro que eu engravidei, mas não foi pra isso, né, foi sem querer, acabou... o famoso Dil deslocou, daí nasceu o Dionísio, né, que é o Leozinho, nasceu o Faceiro. Que é o segundo nome dele, né? Mas são namoros que se estendem às vezes por muito tempo, né, e que geram dúvidas no direito, né? Exatamente. Por quê? Porque as pessoas convivem diuturnamente, né? Elas eventualmente vão para suas casas, cada um. Mas na grande maioria das vezes, elas estão juntas, dormindo ou na casa de um dos pais, ou no apartamento de um dos namorados. É assim que a coisa funciona. E aí eu acho que cabe ao direito tentar fazer a prova de que a intenção deles não era
manter uma união estável era manter efetivamente um namoro. Como? Não faço ideia. Eu acho que daí é caso a caso que nós vamos ter que analisar. Não existe uma regra padrão, né? Eu sei que quando eu tenho pedidos de pensão por morte lá, com reconhecimento de união estável, as perguntas básicas. Vivia na mesma casa? Eram tidos como casal? Mas também é relativo, porque também já peguei processos que se provou depois que viviam na mesma casa, algumas pessoas tinham como um casal, mas a mulher estava lá para ajudar, para cuidar do homem. Então, é raro a gente conseguir pegar isso, mas acontece. E qual foi o caso mais, não sei se tu pode falar, mais extraordinário, sei lá, que mais te marcou? Marcou, é. Eu acho que não foi um caso, foi uma jurisdição. Eu fui durante 14 anos juíza da infância. Então eu tinha toda aquela coisa, como eu tinha toda a parte dos meninos que praticavam os atos infracionais, os crimes que a gente chama de ato infracional, eu tinha toda a parte da adoção. E uma vez eu fui substituir um colega e eu nunca me esqueço, quando eu sempre falo da infância eu me lembro disso. Era um menino de 6 anos, ele tinha sido tirado da mãe e tinha sido colocado com a avó que também estava com problema. A audiência era pra gente colocar ele numa família substituta. E eu lembro, nós não tínhamos hoje depoimento pessoal, que você tem toda a equipe técnica que ouve, a gente fazia, era uma coisa bem empírica, né? Eu lembro que a gente ouvia a criança vítima de abuso sexual de 5, 6 anos, 7, eu ouvia dentro do meu gabinete com a minha secretária, com a criança sentada, com bala, com chocolate, com coisa lúdica, para tentar ouvir, e as perguntas das partes eram feitas numa folha que eu levava lá para dentro. E ela transcrevia tudo, depois eu chegava lá, editava tudo, via se eles queriam saber mais alguma coisa e voltava. E esse menino, eu chamei ele no gabinete para conversar com ele. 6 anos, né? 6 anos. Ele tinha uma mãe que tinha abandonado ele e uma avó que era abusiva. E ele olhou pro meu braço, e eu já tinha o nome do meu filho tatuado num outro lugar. E ele olhou e disse assim, o que é isso que você tem no braço? Eu disse, é o nome do meu filho. E ele disse, a minha mãe também vai tatuar o nome do meu filho, do meu nome no braço dela. E eu lembro que eu olhei pra cima e pensei, não vou chorar, não posso chorar. E eu abracei ele e disse, que bom. E eu sei que ele foi pra uma família legal, sabe? Então, assim, a criança que sofre abandono, que sofre abuso, ela segue amando o pai e a mãe. Porque é a única forma que ela conhece de amor. Então isso era uma coisa que me doía muito. Foi esse caso que eu quase chorei. E um outro que era um casal de idosos acionando os 8 filhos, porque eles estavam abandonados. Os filhos não davam suporte financeiro, emocional, nada. E aí nesse eu saí da audiência, porque eu precisei ir pro gabinete e não consegui. Então, assim, a gente tem estes momentos, sabe, de que a gente é humano, né? Nós estamos aqui do outro lado, a gente precisa manter a serenidade, ser o mais ponderado possível, mas a gente também sente. E depois que eu tive filho, eu sentia em dobro. Tanto que hoje eu não teria condições de voltar para a infância. Quando eu saí, eu fiquei muito triste. E eu queria voltar. Hoje eu não quero mais. Hoje eu não sei se eu aguento ver tudo aquilo, sabe? Então essa história desse menino me marcou muito. Nossa, bem marcante mesmo, né? Tipo, de ver o amor dele, apesar de tudo que ele passou. Sim. E a expectativa também, né? De ter um amor de uma mãe que tatue o nome dele, né? É que pra ele, o que ele recebia era amor. Né, de amor. Sim. É o que ele conhece. Exato. Mas eu digo assim, ele foi pra uma família boa, uma família que acolheu também. Imagina a expectativa de ter uma mãe presente, sabe? Que ele não tinha, vendo a mãe dos colegas, dos amigos. Lá na primeira comarca que eu trabalhei, que foi Getúlio Vargas, eu conseguia acompanhar, porque eu combinava com os pais, olha, tragam as crianças para eu ver. Então, muitas crianças eu acompanhei, mas como esse menino era de uma outra cidade, que eu fui só substituir, então eu não sei o que aconteceu com ele. Eu desejo, sinceramente, que hoje ele é um moço, né? Hoje ele deve ter no mínimo 18 anos. Eu espero que ele tenha encontrado uma família que ame muito ele. Esperamos que sim. Ai, que emocionante. Mas acaba com a gente, viu? Imagina. Nem faço ideia.
Eu imagino que deve ser muito sofrido também quando separam as famílias, né? Vários irmãozinhos. Eu tenho uma amiga que ela adotou uma menina e os irmãozinhos foram separados, eram 4. Então isso também, e as crianças já são grandes, né? Então eles sentem, né? Na verdade, hoje, eu sei que os colegas trabalham para deixar os irmãos juntos. Se trabalha muito nesse sentido, mas às vezes você não consegue. Que era muito normal você ter, por exemplo, irmãos de 16, daí um de 14, daí um de 5, um de 4, um de 3. E aí os maiores, realmente você não consegue colocar. Então você tenta deixar os menores juntos. E a gente tem que ter uma percepção assim, deixa eles no mesmo lugar, separa os irmãos mais velhos dos mais novos, é bem difícil. Eu acho que o juiz da infância, ele é um iluminado. Porque ele precisa ter a sensibilidade para avaliar e ele precisa ter a força para decidir. Porque a gente precisa decidir. Tem que tomar uma decisão. Exatamente. E você ficou, tipo, no outro lado dessa decisão, o que fazia depois para tirar esse peso, para tirar essa... Eu chegava em casa, abraçava muito meu filho, muito. Eu já saía de lá querendo abraçar ele, né? Eu ia ler, eu ia caminhar, eu ia ouvir uma música, mas assim, às vezes eu sonhava com os processos. E às vezes eu sonhava com os processos que não tinham solução e eu acordava de manhã e pensava, eu vou fazer isso. E aí eu ia lá e ligava pra minha secretária e dizia, naquele que a gente não sabia o que fazer ontem, nós vamos fazer isso. Mas você vai me perguntar, foram todas decisões acertadas? Eu espero que quase todas. Eu desejo de coração. Todas as que eu dei, eu fiz com convicção, querendo o melhor. Teve uma época em Carazinho que eu fui tanto tempo juíza lá, eu peguei menores que eram crianças e depois ficaram adolescentes. E tinha uma menina e um menino que quando eles fugiam do abrigo, eles iam no fórum atrás de mim. Conversar comigo. Sério? Sim, eles iam lá para conversar comigo. Por quê? Porque era difícil, você tinha uma condição de um acolhido que era adolescente e que queria sair. Ele queria sair de noite, ele queria ter celular, ele queria ver os amigos, ele não estava numa prisão, ele estava num local de proteção, então era bem difícil e eles iam lá, porque eles confiavam em mim, o que me dava uma carga muito pior, né? Era muito maior a carga que eu tinha, porque eles me viam também como a protetora deles. A gente vai lá e a juíza vai resolver. E eles fugiam e batiam lá no fórum. E daí tu fazia o quê? Daí eu conversava, daí ligava lá pro abrigo e dizia, olha, o fulano tá aqui, pode vir buscar. Daí sentava com a equipe e dizia, olha pessoal, a gente precisa deixar que eles tenham uma vida, né? Temos que ter todos os cuidados, aquilo lá não é uma prisão. Hoje tá muito melhor, hoje as redes funcionam melhores, mas a gente, imagina, 10 anos que eu estou aqui. Mais 6 que eu trabalhei, 6, 7 em Carazinho, são 16 anos atrás. Então a gente tinha que, sabe, não tinha casa de acolhimento suficiente, então às vezes você mandava para Erechim, às vezes você mandava para cá. Então hoje a rede se reestruturou, o próprio CNJ decidiu, que é o Conselho Nacional de Justiça, algumas outras medidas, nós temos o depoimento protegido. Naquela época não, a gente fazia as coisas assim, tateando, sabe? E as coisas iam bem, iam certo, enfim. Enfim, eu desejo que todas essas crianças, que hoje não são mais crianças, lembrem, não com raiva do tempo do acolhimento, lembrem que havia pessoas que queriam realmente que elas ficassem bem. Embora nem sempre a gente tenha conseguido colocar todo mundo em famílias, né? Que é um problemão, né? É um Porque problemão. chega aos 18 anos, o Estado já Vai não fazer se o sente quê? responsável, né? De uma certa forma. Eu não tenho como responder aqui, porque tem uma outra colega que trabalha, mas lá em Carazinho nós tínhamos um projeto de desligamento, a gente tentava colocar para trabalhar, né? Sempre cuidamos para que estudasse, a gente tentava fazer o apadrinhamento afetivo, que é uma coisa muito legal, né? De escolher famílias que conviviam com essas crianças, esses adolescentes ao final de semana. Hoje isso está muito maior, muito mais estendido. Então, o Estado se preocupa, mas a gente
tenta fazer com aqueles recursos que nós temos. Nós ensinamos, a gente manda para a escola, faz estudar, manda para terapia, faz todo o acompanhamento e depois a gente espera que tudo dê certo. Rosana, e nas separações dos casais, quando tem aquela guarda compartilhada, como é que tu enxerga isso? É algo positivo porque permite, né, que ambos possam conviver com a criança, ou tu enxerga como algo negativo, assim, não, ele tem que ter uma referência, lá é tua casa. Eu acho que sim, que a guarda compartilhada é uma coisa positiva. O que não é positivo é a forma como os pais levam a separação. Poderia ser unilateral e o outro pai ter convivência livre, que não é o que acontece. Então, a guarda em si, ela é ótima. Porque você pensa, você tem um filho que vê o pai e a mãe todos os dias. E de repente ele não vê mais o pai. Ele vê o pai a cada 15 dias. Ou ele não vê mais a mãe, porque tem muito pai que fica com o filho, né? Bem comum, cada vez mais comum. Então, a guarda compartilhada permite que aquele casal continue trabalhando juntos pela educação da criança. Porque você deixa de ser um casal, mas você continua sendo um casal de pais. Essa que é a verdade. Então, eu acho ok. Acho perfeito. Como acho ainda a unilateral, desde que o casal converse. Porque às vezes é interessante, um dos pais não tem tanta disponibilidade e ele precisa que a mãe assuma a parte de referência, mas ele é um pai presente. Tá tudo ok. Não tem prejuízo nenhum. O problema é que normalmente se usa para colocar um contra o outro, né? Exatamente. Usam as crianças. Exatamente. Na verdade, a separação, dizer que não tem prejuízo nenhum é mentira, né? Com certeza. Os filhos sempre vão sofrer um prejuízo, porque se rompe uma ordem que aparentemente era a ordem normal. De quê? De você viver com o pai e com a mãe. Mas eu acho que se o casal consegue conversar bem, se ela é unilateral, ela é compartilhada, pouco importa. Rosana, eu tô aqui pensando, tô curiosa que a gente não perguntou no início. Como é que surgiu a vontade de ser juíza? Como é que foi assim? Na verdade, não tua surgiu, escolha? né? Como é que... Eu conto sempre que eu sempre quis ser médica. A vida Olha inteira. só. Sabe aquelas profissões meio loucas que a gente quer ser quando é criança? Eu não me lembro de ter escolhido nenhuma delas. Eu sempre quis ser médica. E eu sempre quis ser médica pediatra. Falei a vida toda. A vida toda falei pro meu pai e pra minha mãe que eu queria ser médica. Mas o meu pai é advogado. E eu passei a vida toda lendo os processos dele. Especialmente aqueles que tinham fotos horríveis, né? Acidente de trânsito, mortes, né? O ser humano tem essa coisa, assim, do... Quando a secretária do meu pai entrava em férias, o que eu fazia? Eu ia ajudar ele. Eu tinha lá 13, 14 anos. Então eu ia no banco, eu ia no fórum pegar processo, eu ia com ele assistir a audiência. Às vezes ele ia pro interior atender cliente, eu ia junto. Mas eu nunca pensei em fazer direito. Nunca me passou pela cabeça. Aí no terceiro ano, um dia, não me lembro que dia foi esse, a minha mãe chegou pra mim e disse, olha, a gente não tem como pagar medicina pra você. Né? Não tem como te colocar para fazer cursinho, você sabe que nós não vamos deixar você morar em qualquer lugar sozinha, toda aquela coisa de 30 e lá tantos anos atrás, né? Então, você nunca pensou em fazer direito, você tá sempre lendo os processos do teu pai. E eu, pois é, nunca pensei, eu realmente nunca tinha pensado. E a partir daquela data, eu comecei a pensar em fazer direito. E aí eu fiz vestibular, só fiz vestibular num lugar, só tinha um lugar possível, porque só tinha um lugar para eu morar, várias restrições. Eu precisava passar naquele ano, porque daí contava os 5 anos de faculdade, e quando eu terminasse, tinha mais um ano meu irmão entrava na faculdade, era toda uma equação de coisas. E aí eu fiz vestibular em Vacaria, e passei. E em algum momento, no início da faculdade, eu disse, eu quero ser juíza. Deve ser porque eu sou mandona, só posso. Né? Você imagine eu trabalhar do outro lado e ficar ouvindo alguém mandar em mim, não ia dar certo. Certamente não daria. E em algum momento eu pensei, eu quero ser juíza. E dali pra frente, eu sempre disse que eu queria fazer concurso para magistratura. Eu fiz um concurso para promotora de justiça, eu não passei. Eu fiz um de juiz logo que eu saí da faculdade. Daí depois eu fui fazer a escola da magistratura em Porto Alegre. E aí no terceiro concurso que eu fiz público, eu passei para oficial escrevente antes, né, trabalhei aqui, eu passei no concurso de juiz. Então assim, não é um sonho de infância, e eu
eu acho hoje, quando eu paro pra pensar assim, por que eu gosto? Porque a vida toda, e eu tinha isso com os meus colegas, a injustiça sempre foi uma coisa que me incomodou muito, sabe? Muito. Eu sempre me estressava com aquele colega que era zombado pelo outro, o colega que era mais quietinho, era o colega que eu ia fazer amizade, era o colega que eu ia puxar conversa, sabe? E eu sempre fui assim. Então talvez isso seja uma razão. Mas, assim, conscientemente, eu só fui pensar exatamente nisso quando eu entrei na faculdade. E aí advogar não estava nos meus planos, eu não queria, não era uma coisa que eu curtia fazer. E aí quando eu voltei para casa, que eu fiz a escola, o meu pai disse, o que você quer estudar? Sim, eu quero estudar. Porque ele tinha até arrumado já clientes para mim, eu digo, não, eu não quero. Então, o que tu quer estudar? Então tá bem, então casa, comida e roupa lavada eu te dou. E o resto é contigo. E aí eu fui estudar. Então, hoje tô aqui. E tu acredita ainda no casamento? Acredito. Eu tô no 3º casamento, né? Então, eu sou a pessoa que mais acredita no Toda casamento. instituição. Acredito. Se é como casamento, se é comunhão estável, se é cada um na sua casa, não importa. Eu acho que é legal você ter um parceiro. Eu acho que essa é a palavra. Você ter um parceiro que não necessariamente curta as mesmas coisas que você, mas que apoia as que você curte, né? Alguém que tá ali, que vai te abraçar naquele dia mais ferrado que tu teve. E eu acho que o ser humano não nasceu pra viver só. Eu também acho. A gente não é uma ilha. Um dia vai. Mas eu sei, eu tenho uma amiga que não quer casar. E ela não quer, ela já teve chance de casar e ela não quis, e é a vida que ela escolheu e tá tudo ok. Mas muita gente diz isso e não é verdade. Diz baseado naquilo que viveu, de repente, os pais, né? O casamento dos pais era muito conturbado, alguma coisa assim. Ou Então, passou talvez- por uma relação ruim e não quis tentar de novo, né? Vários fatores, Eu Nós também. estávamos falando. Fala. Não, pode ir. Não, vai, filha. Não, é que a Rô comentou que eu tenho menos tempo que tu. E a Rô tava comentando de uma crônica que ela leu, que eu queria que ela falasse também pra quem tá nos ouvindo, porque eu achei muito legal. Então, eu sou muito fã da Marta Medeiros, né? E eu sou muito fã do Carpinejar também. Então, Eu também. sempre que eu lembro dos dois, do Carpinejar eu lembro de uma frase que ele diz que o amor, ele aparece pros distraídos. Isso é verdade. Não só pros distraídos, eu acho que é questão de energia, né? A gente tem que estar aberto. E a Marta Medeiros tem uma crônica dela de muitos anos atrás que ela fala do momento que a gente pode encontrar o amor. E ela fala de amigas dela que encontraram o amor aos 60, aos 50, mais velhas, e que encontraram nos lugares mais inusitados possíveis. Eu acho que todo tempo é tempo. Você precisa estar aberto. Disposta, né? Exato, Sabe disposta. que eu tive esses dias um encontro assim bem inusitado, que eu fui almoçar num restaurante em Porto Alegre, tava sozinha, e aí chegou 2 amigas, mas assim, idosas. E aí elas sentaram e eu fiquei pensando, olha aí, daqui a uns anos sou eu e as minhas amigas. E aí elas viram que eu tava sozinha e elas começaram a puxar papo, né, e tal. E daí uma delas disse, eu tenho 80 anos. E a outra tinha 75. E aí elas começaram a conversar, né, tu vem sempre aqui. Eu falei, eu venho de Passo Fundo pra comer esse peixe, não sei o quê. E aí começamos, né. Daí uma delas disse assim, tu sabe que eu comecei a fazer um curso de francês agora, a de 80. E daí a outra complementou, num lugar nada convencional. E daí elas começaram a contar. Aí elas mandaram pra mim, tu tá sozinha? Daí eu falei sim. Daí uma delas disse, tu sabe que eu fiquei viúva aos 40 anos, essa de 80. E daí eu disse, a senhora nunca mais casou? Não, ninguém que valesse a pena. Daí eu disse, pois é, eu já fui casada 2 vezes, mas não sei se eu vou casar a terceira. Daí ela disse assim pra mim, olha, eu acho que sim, eu acho que sempre vale a pena. Eu não casei porque eu não tive ninguém legal na minha vida, mas amar sempre vale a pena. E aí quando ela me falou isso, eu pensei, bom, vindo de uma pessoa de 80 anos, tem um peso muito grande. Porque uma coisa é a gente, não sei o que, não quero mais, sabe?
E outra coisa é uma pessoa que ela já Que viveu, ela já viveu. passou por tudo aquilo, E com essa né? consciência, né? Exato. Não encontrou ninguém, mas sempre vale a pena, né? E Se eu ela foi tivesse. muito positiva, porque ela poderia ser amarga. E ela não Sim, foi. é. Exatamente. Então eu achei assim sensacional. Então, amor, vale a pena, né? Sempre. Que veio! Chama, chama. Rosana, e sobre o casamento, assim, pra gente falar mais um pouco sobre, né? O casamento é um contrato? Como que as pessoas devem enxergar essa instituição? Porque, sim, o amor sempre vale a pena, né? Temos aí regras para reger essa relação. E Você está falando do aspecto afetivo? como um todo, assim, podemos dizer, porque se for pelo aspecto afetivo, talvez não, né? Mas Eu acho que casar como amar é uma decisão. uma decisão. A gente decide, se predispõe a dividir um teto com alguém que foi criado completamente diferente da gente, São 2 sistemas né? completamente que diferentes. tem manias diferentes, que é desorganizado ou é muito mais organizado que nós, que aperta a pasta no meio e não embaixo. E... Deixa a toalha em cima da cama. Deixa a toalha em cima da cama. Eu quero dizer pro meu marido que não é ele. Não é ele que faz isso. Não, ele não faz nenhuma dessas duas coisas. Mas realmente a gente decide. Veja, a paixão é uma coisa meio irracional, né? Uma vez uma amiga minha que é psicóloga, alguém que eu admiro muito, inclusive, ela me disse que se nós vivêssemos apaixonados, o mundo não evoluiria. Uhum. Porque a gente fica cego, né? E por isso que a paixão só dura um determinado tempo. Alguém fala que são 6 meses, outros falam que é 1 ano, já ouvi falar que são 2, já nem sei mais, né? né? E aí tudo que vem depois você decide. E isso se aplica a tudo. Se aplica ao patrimônio que você vai construir, aos filhos que você vai criar, ou aos filhos do outro que você vai receber. Porque hoje o kit filho é cada vez mais comum, né? As pessoas casam mais de uma vez. E ao amor e ao companheirismo que você nutre e vai ficar nutrindo por aquela pessoa que é tão diferente de você, é por isso que você ama ela. Então eu acho que é uma decisão. Pra mim. Eu não posso fazer perguntas, não posso perguntar pra vocês o que Pode, vocês é. Ah, bom. Então, também quero saber. Eu vejo dessa mesma forma. Eu já escutei muito isso. Amar é decidir. E eu acho que é decidir todos os dias, né? É uma escolha diária. Tu escolhe amar aquela pessoa diariamente. Tu escolhe renunciar a algumas coisas porque é necessário também diariamente. Então, eu acho que sim, é uma escolha diária. Não é fácil, né? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Porque Tem tudo para dar errado. Tudo. Porque são pessoas diferentes, manias diferentes. As crenças. Culturas, crenças, tudo, né? Valores, muitas vezes. E as pessoas procuram a felicidade no outro, né? Quando eu me também. casar, eu vou ser feliz, eu quero alguém pra ser feliz, né? Eu acho que tem coisas importantes que a gente precisa ter no casamento. É manter a sua individualidade. Fazer as coisas que você gosta contigo mesmo. Sabe? Pra você poder viver bem com alguém, você precisa gostar de ficar sozinho. É verdade. Você precisa gostar da tua solidão, da tua companhia. Porque senão você simplesmente é um carrapato no outro. Você Infelizmente, né? Exatamente. Eu acho que o grande problema é isso, e que pena. Eu sempre digo isso, eu ouvi a minha mãe falar, e ela deve falar ainda, pra mim não falou mais, que pena que a gente fica mais velho, e aí que a gente compreende algumas coisas. Exatamente. Porque quando a gente é jovem, tudo tudo é diferente, tudo é mais complicado, é tudo superlativo, né? E aí depois a gente vai tendo aquele amor calmo, aquela coisa que te dá paz. Maturidade. Tanto que eu acho que a construção do amor maduro é muito mais fácil, né? Exatamente. Porque também É sem tanta cobrança, eu acho, né? Porque quando tu é novo, tu acaba cobrando muito. Mas é porque Até eu acho que é porque tu realmente não sabe quem tu é, entendeu? Exato. Aí tu, seguro, né? aí tu projeta Exato. Tu projeta no outro no que tu outro, quer ser feliz, exato. e não é por aí. Uma né? vez a minha avó falou assim: nós estamos há 60 anos, né? Estamos completando 60 anos de casados. E eu ainda não conheço ele.
assim, totalmente, né? E eu, na época, meu Deus, me apavorei. Quanto tempo pra conhecer, vai ficar juntos, né? Só que hoje eu lembro disso, eu digo, nossa, nem a gente se conhece. A gente não se conhece. Mas eu vou conhecer outro. É. Que coisa. Então, você se conhecendo, se descobrindo. Mas é né? legal, isso é legal. Mas é verdade, né? É que nem lá em casa, outro dia me perguntaram, eu não me lembro se foi meu filho, alguém perguntou, mas mãe, desde quando você gosta de dançar? Porque eu comecei a dançar, fazer dança livre desde que eu comecei. Eu descobri que eu gosto. Olha só. Eu descobri aos 50 anos que eu gosto de dançar, descoordenada, dura, qualquer coisa que vocês possam imaginar. Mas é uma coisa que me dá muito prazer, que eu vou lá e eu saio leve. Então, a gente também vai se conhecendo aos poucos. Né? E a gente tem que se permitir também, né? Exato. Fazer essas coisas novas, né? Quantos de nós não teriam outras profissões se pudesse escolher hoje? Ah, com certeza. Com certeza. Tanto que aqui todo mundo meio que migrou para outra coisa. migrou pra outra coisa. É. Porque é assim que as coisas funcionam. A gente às vezes escolhe na pressão da família, a gente escolhe porque não tem outra saída, a gente escolhe para continuar não um negócio de saber. família, exato. E aí de um dia a gente senta e pensa assim, bah, mas eu gostaria de fazer isso, aquilo, aquele outro. E às vezes não tem como fazer, porque tu tem uma vida profissional constituída, né? Então, é tudo uma questão de maturidade. A gente precisaria viver muito, né? Para aproveitar essa maturidade. Eu vou viver, não sei vocês. Eu também. Mas Precisa de lavar chumbo. exatamente. Não, faz tempo que eu falo que eu vou ver pelo menos até o 115. Eu quero passar a faixa do centenário lá do Cacheral. Eu tinha 15. Eu tinha 15 quando eu fui rainha do centenário do clube. Então, com 115 eu quero passar A faixa para outra pra pessoa. outra pessoa. A nossa rainha aqui, né? Isso Vocês não aí. acham? E a Que foi a Mala que me passou. Que foi a Mala. Não, tu que me passou. É, na verdade é minha mãe que passou porque eu tava morando nos Estados Unidos na Duas época. rainhas? Claro! A gente A gente tem duas majestades na nossa corte. Eu não sabia disso, viu? A gente faz conhecendo as Ó, as entrelinhas se conhecendo. Olha E, só. Rô, qual foi um dos casos assim mais inusitados que tu já pegou? Porque eu lembro quando eu era estagiária na Federal, ainda na faculdade, e a minha vara lá era... Explica aqui que é vara, Gabi. Ela era sucessão, enfim, agora me O fui meu pra- cartório, o meu cartório. enfim, eu nem sei, enfim, o local que eu trabalhava. E veio um processo totalmente nada a ver, que era pensão por morte, previdência, INSS. E a discussão era entre a esposa e a outra esposa. Basicamente, ele tinha duas esposas, duas famílias, elas foram saber da existência uma da outra, naquele caso, no velório. Foi uma situação bem atípica. Bonita E aí- de se ver. Que reflete a realidade do Brasil também. As do viúvas mundo, querendo matar o morto, né? E era uma Agora discussão. tu me Não, ele pode tava me comigo, comer. ele tava comigo, eu era oficial, eu não era. E teve toda a briga, assim, pra quem que ia a pensão por morte do homem, enfim, né? E aí que eu fiquei chocada, porque eu pensei, meu Deus, e o direito tá sempre atrás, né? O direito era da esposa, se tu fosse seguir a lei. Mas ó, tu vai dizer que a outra não tem era dinheiro, esposa, não era convivente à união, estava com ele, não era nada. E daí eu fiquei num dilema, assim, e qual foi pra ti, tipo, que... Meu Deus, agora parando pra pensar, assim, eu não lembro de nenhum processo, mas eu me lembro de uma situação muito peculiar, digamos assim, que aconteceu em Carazinho. Eu era juíza da infância lá e juíza criminal também. E um dia chegou um réu pra eu interrogar. Parece que agora não se faz mais isso, tu não lê mais os depoimentos na delegacia, né? Mas na época a gente lia, mostrava a assinatura pro réu e perguntava, essa assinatura é sua? E eu fiz isso com ele. E ele me disse, não é minha. Tá, mas o senhor não foi na delegacia, não assinou esse documento? Ele disse, não, eu sou analfabeto, eu não sei assinar. Eu disse, tá, mas o senhor não falou isso lá? Não, doutora, eu não falei isso e eu não assinei porque eu não assino. Tá, eu pensei, seguimos o baile. Aí o promotor perguntou, a defesa perguntou, daí eu perguntei mais umas outras coisas. Foi lá uns 15 minutos, terminamos a audiência também naquele tempo jurássico, né, tudo digitado. Imprimi a ata,
Peguei a ata e pensei, vamos ver se você sabe assinar. Empurrei o papel pra ele, porque eu fazia sempre isso. Empurrei o papel pra ele e disse assim, agora o senhor assina aqui e o senhor tá liberado. Ele pegou a caneta, juro pra vocês, ele pegou a caneta e ficou assim. Eu não sei assinar. Ele sabia assinar. Olha só, né? Então, algumas coisas assim nesse sentido que a gente, que acontecem. Agora, de processo essa de ter a mulher, a ex-mulher, ou a que diz que ainda é mulher, com a outra que também diz que é mulher, isso a gente tem seguidamente. Muito, né? Olha só. Muito mesmo, muito mesmo. Eu tô numa área agora que as coisas são um pouco assim mais tranquilas, né? Mas eu lembro que tinha também Carazinho, uma parte, ela tinha problema, assim, ela era esquizofrênica e ela mandava cartas pro governador do estado, pro presidente da república, pro presidente do tribunal, pro padre, pra todo mundo, dizendo que ela tinha direito a uma intimação e não tinha advogado querendo ajuizar o processo dela, e daí ela reclamava do juiz. Então, assim, a gente tem às vezes essas coisas, sabe? Acontece de tudo. Agora não me lembro de nada muito inusitado, porque volta e meia você tá lá de sangue doce e acontece alguma coisa do gênero, né? Do réu pegar a ata e rasgar e jogar em cima de mim também já aconteceu. Do menor me ameaçar e sair me ameaçando também já aconteceu. Esses casos são legais, né? Muito. E hoje qual que é a tua vara? Muito. Eu trabalho com a parte de direito público que envolve o estado do Rio Grande do Sul, desde que a parte mora aqui, né, a outra parte. E aí os municípios que compõem aqui a comarca, né, Passo Fundo, Ernestina, Coxilha, as duas ações do IP e as ações de medicamento. Os medicamentos de alto custo são minhas. Um pouquinho diferente do que eu trabalhava há uns anos atrás, assim. Na verdade, muito diferente. Mas Então, muito impactante, né? Porque... a parte de medicamento, sim. Sim. Porque a gente vê cada vez mais jovens, pessoas novas, terem doenças graves. Então, assim, não dá pra você olhar muito a idade, nem muita... Tem que ser um pouquinho mais objetivo, porque senão aquilo, né... E o cobertor do estado é muito curto, né, Rossana? Sim. Se eu der para um, eu tô tirando do outro. Essa é a verdade, né? A gente tem que estar o tempo todo Hoje, com essa última decisão do STF, esse tema 1234, as coisas se modificaram bastante. A gente faz muito mais exigências do que fazia. Justamente por isso, porque daqui a pouco um tratamento que custa 14 milhões vai tirar de outras tantas pessoas outros tratamentos menores. Tantas outras, Embora tenha, né, o SUS agora incorporou um medicamento de alto custo para uma doença rara, e eu sempre digo que não existe país no mundo que tenha um sistema de saúde que dê tudo como o nosso pretende que se dê. Né? Todos têm limitadores. A Inglaterra, que é o modelo que nós seguimos, tem, a Espanha tem, a Itália tem. Lá as pessoas vão fazer consultas. Conversando uma vez com a Bruna, e ela me disse, olha, uma parente minha ficou 15 dias para conseguir uma consulta que tinha quebrado o braço. Aqui, se não for no mesmo dia, eles entram na justiça no dia seguinte. Então, eu não estou dizendo que é certo esperar. Eu estou dizendo que as coisas não funcionam assim. Sim. Elas demoram mesmo. E nós temos um sistema único. Eu sou uma defensora do sistema público de saúde. Acho que sem ele não teríamos muitas coisas. Hoje em dia, dificilmente alguém paga uma sessão de quimio ou radioterapia, porque é inviável, é caríssimo. Né? Ou você tem plano de saúde e você tem o SUS. Então, essas coisas são... Mas quando eu trabalhava na infância era mais desafiador, porque era assim, cada dia tinha uma coisa muito diferente para tratar. Não que eu não goste hoje da área que eu trabalho, mas eram coisas bem diferentes. E pra gente te conhecer um pouquinho mais, vou passar a palavra pra Vanessa. As rapidinhas. Então, assim, Rossana, uma dica de um livro que tu leu e que fez bastante sentido, que tu possa compartilhar com os nossos eu quero fazer uma ouvintes. ressalva. Ela é uma leitora contumaz. Ela me indica cada livro que é... Hoje eu tenho uma leitora queridinha do momento, que é a Virginie Grimaldi. Ela é uma autora francesa. Eu gosto muito dos livros dela. Eu acho que As Pequenas Alegrias dela é um livro que vale a pena ser lido para quem é mãe e para quem pensa em ser mãe. Olha aí, ó. E só uma ressalva, né? Que nem ela diz, uma leitora de verdade tem uma estante lotada de livros que nunca leu todos, né? Exatamente.
Exatamente. Pelo menos uma parte deles tem que estar lá pro dia Que precisar. a gente, o leitor, ele, meu Deus, tá saindo daquele autor, eu vou comprar. E eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Eu também. Então, às vezes eu começo e aí chega aquele que eu quero. E aí eu volto para aquele outro tempos depois. Eu também. Então, eu ainda não consegui fazer isso, porque parece que eu tô traindo o outro livro. Ai, que mulher Eu juro! Como é que eu não vou terminar aquele ali? Daí como é que eu vou começar, sabe? namora com a Nath, gente. Ela tem o dinheiro. Eu pensava nisso, até que lá na minha adolescência eu li um livro chamado Cérebro. Nunca mais esqueci porque ele era horrível. Pois é. E eu li até o final. E eu pensei, que perda de tempo. É verdade, é verdade. Eu já li livros que eu comecei, parei porque não me encantou e voltei e achei assim maravilhoso, né? E já li livros que eu achei mais ou menos e as pessoas falaram bem, acharam o máximo. Eu posso indicar um outro livro? Claro. Eu sou muito fã do Stephen King também. As pessoas acham que o Stephen King escreve só coisa de terror, né? Mas não. Ele tem um livro chamado Belas Adormecidas. É uma história onde as mulheres do mundo caem num sono profundo. E elas vão para outra dimensão onde só elas existem. E os homens, obviamente, ficam perdidos no seu mundo totalmente masculino, Ai, que legal. sem saber o que fazer. Ele é um livro muito interessante e ele traz algumas coisas pra gente discutir e pensar. Vale a dica. Olha que legal. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Viva. Viva. Meu Deus. Não tem ninguém. Todas as pessoas que eu gostaria são da minha convivência. Maravilhosa. E alguém que você gostaria de ter conhecido. Eu acho que os grandes pensadores do século passado, eu não ia ter condições de conversar com eles, mas eu gostaria de sentar lá pra ouvir. Quando eles sentavam nos cafés pra conversar, sabe? Trocar ideia, revolucionar o mundo. Eu acho que eles sim, nenhum específico. Poderia ser todos. Legal. Não quer nada. E uma música pro nosso Spotify. Uma música pro nosso... Gosto de todas da Adele. Acho que... Então, tem que eleger uma música só. Uma música só. Eu acho que Hello. Boa. Uma música dela que eu Linda. gosto muito. E me ressinto muito que ela não queira vir pro Brasil. Sim. Espero que um dia ela mude de ideia. Descubra o quanto maravilhoso esse público é, né? É verdade. Que fique registrado o nosso protesto. Exatamente. Estamos fazendo um protesto Adela, agora. por favor. E são essas as perguntas. Mais alguma, gurias? Alguma curiosidade que vocês tenham? O prato que ela mais gosta de cozinhar, ela fazer pra nós. Nossa, verdade. Porque ela diz que é uma cozinheira nata. Eu já ouvi esses relatos. No início do programa eu ia dizer, eu quero conhecer a Rossana cozinheira. Chefe. Porque se eu vai ver da Mayra, a Mayra vive prometendo almoço. Nunca faz. Eu tô lá legítima estelionatária. É verdade, tu tá bem no A gente só ouviu relatos, ela falou que ela cozinha muito bem, ou que pelo menos gosta de cozinhar, e que a gente quer saber o prato Eu favorito disse e que que eu tu gosto vai de nos cozinhar. convidar. Ela cozinha maravilhosamente bem. Eu gosto de fazer risoto, massa, filés. Volta e meia eu me Qualquer aventuro um. uns cursos assim diferentes. Olha que legal. Mas tem um que é um prato legal, que foi o que eu aprendi no curso, num dos últimos cursos que eu fiz, que eu transformei ele. Ele é uma almôndega, acho que é da Noruega, se não me engano. E ao invés de fazer a almôndega, eu faço pão indiano. E daí eu coloco o guisado temperado em cima, chaco ele na frigideira. E aí depois eu faço uma mistura com curry e creme de leite e cebola. E aí eu coloco por cima. Eu acho que isso é uma coisa boa pra fazer pra vocês. Porque combina um vinho leve, conversa, sabe? Podemos deixar marcado. Enquanto a pessoa fala, ela assume um compromisso, porque o contrato, não sendo escrito, verbal, ele tem a mesma validade jurídica, por isso fica registrado aqui. E é, inclusive, né, Mayra, também.
E ele foi gravado por 3 câmeras que nós temos aqui. Ai, meu Deus. Dá pra editar? Não. O programa é sem cortes. Ineditável. Nath, eu vou deixar pra você. Vou deixar pra você finalizar o programa aí. Primeiro, a gente quer agradecer imensamente a CVF, que é o nosso parceiro, né? Tá sempre aqui conosco. Esse espaço maravilhoso que a gente tá gravando é aqui no Viva Quartier, que é... O jogo. Aqui O que é decorado, né? É o decorado, né? É o decorado de um projeto que é da CVF com, né, nesse bairro Viva Quartier. Então, nosso muito obrigada. Nós vamos fazer agora um pedido pra usar a cozinha na próxima também. A gente não começa muita coisa, tipo, correr da gente. E a gente quer te agradecer imensamente, Rossana, por ter topado conversar conosco. Foi uma delícia. E até o próximo Entrelinhas na Cozinha. E deixar registrado também, O né? recado final da O Rossana. quanto, Ai, e meu deixar Deus. registrado também o quanto você nos prestigia. Ah, é verdade. Desde o início, então, né, o nosso carinho especial por você estar sempre ali, curtindo, né, trazendo teus comentários, né, tuas considerações. Eu adorei que ela falou que ela ia tomar sol no verão e daí ela botava os fones, ela olhava assim pra gente pra ver mais ou menos como é que a gente tava, quem era convidado, ter a imagem mental Isso aí. e depois ela ia tomar sol nos ouvindo. Eu achei isso sensacional. legal. E isso que eu não contei, que de vez em quando eu comentava em voz alta, sozinha, alguma coisa que vocês falavam, me passavam. Mas eu gosto de caminhar ouvindo podcast, né? E daí eu vou caminhar e às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, às vezes eu tenho uma ideia e eu vou conversando, sabe? Quem passa na rua Isso eu não com aquele concordo. fone sem fio, assim, né? Não vê que eu tô de fone, não vê o que tá acontecendo. E eu vou falando, assim. E quem Mais passa um fica- do Bezerra por aí. Meu Deus, essa louca saiu da onde, né? Nós somos todas loucas, nós. Somos. Então, deixa o teu recadinho aqui, Rô, pra quem tá nos Eu assistindo. queria agradecer de novo, imenso prazer de estar aqui. Para mim foi muito importante esse bate-papo leve, alegre, embora as confissões que eu tive que fazer, obviamente. E continuem, meninas, vocês são maravilhosas. Aê! Obrigada.